O tema da nossa mensagem hoje é amar a igreja como Cristo amou. Meus irmãos, eu não venho perguntar, mas quantos de nós amamos a igreja que nós nos congregamos como Cristo amou? Quantos de nós demonstramos de fato que amamos a comunidade aonde nós nos reunimos como igreja? Que amor verdadeiro há em nosso coração? Aquele amor só de sentimento? Aquele amor simplesmente de eu quero saber o que a igreja tem para me oferecer. Eu vou na igreja para Deus me abençoar. E até alguns, quando ouvem a mensagem, pensam em alguém que faltou. Fulano perdeu a bênção. Porque, na verdade, desde quando foi criado o templo, antes do Novo Testamento, o próprio Deus determinou que ninguém comparecesse perante a sua presença de mãos vazias. Isso significa que nós, quando formos ao templo do Senhor, é para oferecermos a Deus o que de melhor nós temos. E o que é de melhor que você tem, que você pode agradar a Deus doando? O seu coração, a sua vida. A palavra de Deus diz que uma vida vale mais do que o quê? 1 quilo de ouro? O mundo inteiro, não é verdade? Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Então, sua vida é o que mais vale para Deus. Então, quando você vier à igreja, venha para oferecer o melhor louvor, a melhor adoração. Venha para cultuar a Deus e não para assistir um culto. Deus não tem nenhum interesse que você venha para receber bênção. Pastor, você está falando grosseiramente. Mas é verdade. Deus abençoa você sem precisar de você pisar na igreja. Deus abençoa você mesmo que você amaldiçoe a Deus. Porque Deus, ele não é inimigo do pecador. O pecador é que é inimigo de Deus, quando vive de acordo com a sua própria vontade. E há muitos que estão dentro da igreja e que são inimigos de Deus. Porque mesmo dentro da igreja, serve a Deus de acordo com a sua própria vontade. E a palavra de Deus deixa bem claro para nós pecadores, a menos que não conheçam esse texto bíblico de Romanos capítulo 8, versículo 7, de que a vontade humana, ou seja, que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A vontade humana é inimizade contra Deus. E a obra do Senhor não pode ser feita de maneira relaxada, pensando em que vão dizer do que eu estou fazendo, se nós vamos ser aplaudidos ou não, se vamos ser reconhecidos ou não. O nosso serviço a Deus, o nosso Deus, que Ele reconheça. Efésios capítulo 5, versículo 25. Efésios capítulo 5, versículo 25. Diz assim a palavra do nosso Deus: mesmo sentados, reverentemente ouçam atentos o que diz a palavra do Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, ou seja, pela igreja. É uma ordem ao marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. E logo depois, na parte B do versículo, diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Este é o amor de Cristo pela igreja, um amor sacrificial, um amor que não há interesse particular a não ser de fazer o bem
a quem você ama. A igreja, ela é um organismo vivo. Ela é chamada de corpo de Cristo. A igreja local, ela não é apenas um lugar onde nós frequentamos. Mas nós somos uma família espiritual da qual fazemos parte. Nós nos chamamos de como? Primos? Irmãos? Ou simplesmente chamamos e não nos consideramos? Nós nos chamamos de irmãos e de fato nós somos, porque nós nos tornamos filhos de Deus. De acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, nós nos tornamos filhos de Deus porque nós o recebemos. Porque ele deixa bem claro, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Então nós somos filhos adotivos de Deus, porque Cristo é a nossa carta de adoção, mas nós não somos menos amados do que o seu Filho unigênito, que é Cristo. Ele enviou Cristo Jesus para morrer na cruz assumindo a nossa culpa. E Romanos capítulo 5, versículo 8, mostra claramente como é o amor dele pela sua igreja, falando de pessoas individual, ser humano. E Deus prova o seu amor para conosco, o apóstolo Paulo diz, quando ele enviou Cristo Jesus a morrer por nós, como quando antes ainda éramos pecadores, nós éramos inimigos de Deus. E Deus decidiu nos amar, porque este amor que Cristo amou a igreja foi uma decisão, não foi um sentimento. A igreja local, ela também é chamada de corpo de Cristo, e cada um de nós é um membro importante dessa estrutura viva chamada de igreja. Cada um de nós temos a nossa importância dentro desse corpo dinâmico. Muitas pessoas dizem o seguinte, prestem bem atenção. Muitos dizem, eu amo a Deus, mas não gosto muito da minha igreja. Muitos crentes pode até não dizer que não gosta da sua igreja, mas não expressa através de atitude. E ainda diz que ama a igreja, que ama a Deus, aliás. Mas Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. E não podemos de forma nenhuma dizermos que amamos a igreja, ou que amamos a Deus, e não nos dedicamos à igreja local. E às vezes, por qualquer motivo, nos desanimamos, nos chateamos, deixamos o ministério e prejudicamos o corpo de Cristo, a igreja. Nós não pensamos muitas vezes na igreja. Fui chamado em uma oportunidade para falar de algumas decisões que eu estava tomando. Mas, amados, quando pastor, pelo menos eu, quando eu tomo qualquer decisão, é pensando na igreja. Há muitos que servem a igreja pensando em si, no que gosta de fazer, no reconhecimento que precisa ter. E não funciona assim, isso não é amor, é egoísmo. A Bíblia nos mostra que Cristo e a igreja são inseparáveis. Não dá para nós dizermos ou achar que amamos a Deus sem agirmos em prol da nossa igreja a qual nós fazemos parte. Amar a igreja
é amar aquilo que Jesus Cristo ama profundamente. Eu sempre disse e declaro abertamente: se alguém me ama, ama a quem eu amo profundamente. E a quem eu amo profundamente, antes dos meus filhos, a minha esposa. Ninguém diga que me ama se não a respeita. Eu creio que Cristo Jesus pensa da mesma forma, porque quando ele diz que o marido deve amar a sua esposa, assim como ele amou a sua igreja, ele está declarando que quem diz que lhe ama e não se dedica sacrificialmente pela sua igreja como ele o fez, não ama. Eu digo com toda certeza, aqueles que estiveram trabalhando desde sábado, e alguns desde a semana inteira, podem até estarem cansados, mas estão satisfeitos. Estava conversando com a irmã Kátia, quando ela chegou aqui, eu digo: eita, minha irmã, você não está cansada? Ela disse: não, pastor, por incrível que pareça, não há cansaço em mim. Porque é mais a alegria, a gente não sente o cansaço. Eu cheguei aqui na sexta-feira com o pé na tipóia, né, tornozeleira, e fui jogar em futebol. Imagina, fui inventar de jogar a bola depois de 2 anos sem correr num campo de futebol. Você perde o rumo. Terminei pisando num tufo de grama e torci o tornozelo. Cheguei em casa sexta-feira, tomei banho e vim diretamente para cá porque eu tinha compromisso. E aí, sexta-feira, no primeiro compromisso, depois tive o compromisso com os jovens, aliás, com o Ministério de Música da igreja, nós estivemos orando e o pessoal viu como era que estava o meu pé, que eu já não estava conseguindo pisar no chão. Mas mesmo assim eu não deixei de vir, porque eu tinha compromisso com a minha igreja. Às vezes nós deixamos de vir à igreja por causa, eu não sei de quê. Eu não me lembro quem foi que veio aqui para o Ministério de Música cantar doente, com febre. Isso é amor à igreja. Mas pastor, mesmo doente eu devo vir à igreja? Se a sua doença lhe permite caminhar, o melhor lugar é aqui. Às vezes deixamos de vir à igreja por qualquer coisa, parece que estamos procurando uma desculpa para não pisar na igreja, para não vir ao templo. Enquanto o salmista dizia o seguinte, ou diz o seguinte, que lá ainda diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas parece que há alguns que ficam entristecidos quando chega domingo, ou meio de semana, que tem culto na igreja. Cristo amou a igreja com amor sacrificial. O amor a Cristo, o amor de Cristo, ele não foi apenas com palavras, foi com ação, foi com gestos. E não foi sentimental, foi uma decisão. Ele decidiu amar a igreja, não porque ela fosse perfeita, ele se entregou por ela, não foi porque a igreja era boa. Certa vez, um pastor bastante chateado com a igreja, ele me perguntou: pastor, não, alguém me apresentou a ele que eu não o conhecia. Ele disse: olha, pastor Mendes. E aí falou algumas coisas. Oh, prazer, meu pastor. Oh, aliás, meus pêsames. Eu digo: mas meus pêsames por quê? Alguém está chegando perto de mim. Diga, o que o vovô pode fazer por você? O que o vovô pode fazer por você? Ela está lá no gabinete pastoral, vai lá. Vai lá onde ela. Perguntando pela avó dele. Acho que ele perdeu a avó.
Esqueci até o que eu estava falando. Mas é assim mesmo. Sim, os pastores disse para mim, meus pêsames. Eu digo, mas por quê? Meus pêsames. Eu não aceito esse cumprimento. Não, pastor, porque pastor só leva na cabeça. Eu digo, não. Eu não. Sou muito abençoado pela minha igreja. Muito mesmo. Talvez a igreja me carrega mais nas costas e a igreja toma mais na cabeça por minha causa, por me suportar. Mas quantos anos você tem de ministério? Eu digo, só nesta igreja eu estou com 14 anos. 14 anos? Você ainda tem essa paixão pela sua igreja? Eu digo, pastor, no dia que eu deixar a minha paixão pela igreja, eu deixo o ministério. Mas pastor, a igreja é uma coisa difícil, é uma coisa que o povo não sei o que, e tá, falou um monte de besteiras. Eu digo, pastor, toda a igreja tem suas dificuldades, mas eu decidi amar a minha igreja. Lá não tem pessoa que lhe dá trabalho. Eu digo, só tem, mas eu os amo do mesmo jeito que eu amo os outros. Todos são minhas ovelhas, e eu tenho o privilégio de Deus ter confiado em minhas mãos a igreja do Senhor. Queridos, nós não amamos a igreja porque ela é perfeita, nós não amamos a igreja porque ela é incorrigível, mas você é preciosa. Cristo foi quem criou a igreja, Cristo foi quem deu a vida para que a igreja pudesse existir. A igreja é o meio pelo qual nós podemos servir a Deus, servindo um ao outro, nós podemos edificar um ao outro. Se você está frio na fé, o melhor lugar é na igreja, não é em casa, não é choramingando por aí. A igreja é o melhor lugar para o doente. Se ele puder vir à igreja, ele pode sair daqui curado. Devemos amar a igreja mesmo com suas falhas, com suas imperfeições, porque se for procurar uma igreja perfeita para você amar, você não vai conseguir amar, porque não há igreja perfeita. Ou você ama a igreja com o amor de Cristo, ou desista, saia fora, deixe a igreja. A igreja não precisa de pessoas que não lhe amem. A igreja não precisa de crentes consumistas. A igreja precisa de pessoas que queiram que a igreja seja transformada e que se coloque à disposição para a igreja ser o melhor que você possa desejar e fazer o possível para ela ser a melhor. Tenho amado a minha igreja com compromisso. Tenho amado a minha igreja como Cristo de fato o amou. Este amor tem sido sacrificial ou condicional? Às vezes nós condicionamos o amor à igreja. Se eu estou bem, se eu posso, se ela me aceita, se ela me corresponde. O amor de Cristo independe dessas questões. Nós somos parte desse corpo de Cristo. Em 2 Coríntios, aliás, eu esqueci de botar se é segundo ou é primeiro, mas eu vou achar aqui. Às vezes a idade vem chegando e a gente vai esquecendo de botar certas coisas, de escrever. Mas está na Bíblia.
1 Coríntios capítulo 12, versículo 25 diz: isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, diz o seguinte: juntos todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Queridos, nós temos motivos N na Escritura Sagrada para amarmos a igreja a qual nós fazemos parte. A palavra de Deus é recheada de motivos para a nossa dedicação à igreja local. Nós desejamos, que tipo de igreja nós desejamos que a nossa igreja seja? Mas o que você tem feito para que o seu desejo seja satisfeito? Eu quero que a minha igreja seja dinâmica, eu quero que a minha igreja seja avivada, mas você tem orado por esta igreja, você tem feito o que por esta igreja ser o que você sonha que ela seja? A igreja não é o prédio. Nós embelezamos, nós cuidamos, como estamos trabalhando agora para estarmos mais bela possível, o templo para o aniversário, mas não é a igreja isso aqui. A igreja somos nós, são pessoas ligadas a Cristo. Esta é a igreja do Senhor. Cada crente tem um papel, um dom que deve ser usado para o bem da igreja, para que a igreja seja cada dia viva. Não existe crente sem dom, não existe. Amar a igreja é servir. Não é apenas consumir, não é apenas participar de um culto. Em que tenho contribuído com os meus dons? Ou só assisto? Eu tenho orado ultimamente para que Deus desperte na nossa igreja, ou que envie pessoas que sejam apaixonados pela igreja. Pessoas que amam a igreja como Cristo ama. Eu tenho orado por isso, para que Deus desperte em nossos corações este ardor, este amor. Porque uma coisa que mais me entristece é um amor relativo. Não existe. O amor depende de cada um de nós. Não depende não. O amor de Cristo, ele é único. Ou ele é sacrificial, ou não é o amor de Cristo. A maneira como Deus quer que nós o amemos. Eu não vou pregar nesse texto, mas quando você tiver tempo, leia um pouco o Evangelho de João, capítulo 14. Há pelo menos 3 versículos bíblicos que ele diz: se me amas. Logo no versículo 15, alguém sabe decorado? Se me amas, fazes o que eu mando. Ou seja, a tradução que diz assim: se você me ama, você me obedece. Não é se você pode me obedecer. Se você me ama, você se sacrifica ao ponto de suprimir a sua vontade para que você absorva a minha vontade. No versículo 21, ele repete: se você me ama, você me obedece. E o Pai o amará. E viremos para ele e me manifestaremos a ele. Cristo se manifesta àquele que ama ele como ele quer ser amado.
E no versículo 23, praticamente é quase a mesma coisa. Parece que Cristo estava querendo deixar claro para os seus discípulos como era que ele queria ser amado, não com palavras ou só gestos, mas com ação. Porque no versículo 23 ele diz: aquele que me ama, guarda o que eu vos mando. Meu Pai também os amará, e viremos para ele e faremos nele morada. É incrível, eu gosto demais do Evangelho de João. E meus queridos, se o nosso amor não é como Cristo amou a igreja não tem interesse em outra coisa senão ser amada como Cristo a amou. Tenho contribuído com meus dons, com meus serviços, para que a minha igreja seja uma igreja viva. Em último lugar, o amor à nossa igreja local se manifesta em unidade e perdão. Eu amo a minha igreja, mas não suporto fulano. Não amo a igreja. Assim como dizemos que amamos a Cristo e não gostamos da nossa igreja, não adianta alguém dizer que ama a igreja sem amar os seus irmãos. Independentemente de quem quer que seja, se é simpático comigo ou não, se é íntimo do meu relacionamento ou não, não importa. Se você ama a igreja, você ama incondicionalmente o teu irmão, porque você decide amar. Você precisa orar por aquele que às vezes você não consegue amar como Cristo amou a igreja. Às vezes nós precisamos orar por essas pessoas, para que o nosso coração ame-o. Não critique. Colossenses capítulo 3, versículo 13 e 14, mostra-nos a respeito deste assunto. Colossenses capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Sejam compreensivos uns com os outros, e perdoem quem os ofende. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revista-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Esta é a igreja que Cristo comprou com o seu sangue. Esta é a igreja que deve ser amada. Todos aqueles que declararam a Cristo como Senhor e Salvador e fazem parte deste corpo chamado igreja local, devem investir a sua vida para que esta igreja seja uma igreja que ame o pecador, independente de quem quer que seja. A igreja é feita de pessoas diferentes, pessoas que pensam diferentes, pessoas que querem de coisas diferentes. E o que exige de nós é paciência e graça, porque Deus tem tudo isso para conosco, porque se não fosse a graça e a paciência de Deus conosco, estaríamos todos perdidos e condenados ao inferno. Graças a Deus que a paciência de Deus não é semelhante à minha. É porque dizem que eu sou homem paciente. Mas o Senhor Deus é incomparavelmente mais paciente de qualquer pessoa que seja paciente nessa terra. O amor é o elo que mantém a unidade da igreja.
Cada um decidindo amar. Amar a igreja é lutar pela reconciliação, é perdoar mesmo quando não tem vontade de perdoar, e perdoar não é esquecer a ofensa. Perdoar é lembrar sem ressentimento. É lutar pela reconciliação e por não haver divisão entre nós. Não termos grupos seletos. Nós temos promovido, de fato, você tem promovido a paz na sua igreja? Ou você tem criticado o corpo de Cristo? Quando nós criticamos a igreja, nós estamos criticando o próprio Cristo. A igreja somos nós, somos cheios de defeitos, somos pecadores. Cristo nos chama a amar a igreja com o mesmo amor com que Ele nos amou. Isto envolve etapas, como por exemplo, perdão, serviço e comunhão. Comunhão não é quando alguém marca alguma coisa e nós não vamos porque aquele grupo não é do meu relacionamento. Você tem amado e valorizado a sua igreja? Há algo que precisa ser restaurado no seu relacionamento com alguém ou com a sua comunidade de fé? Se há, ore por ela, ore por você mesmo. Ontem nós falamos sobre jejum e oração. E há muitas pessoas fazendo jejum esquisitos. Certa vez eu encontrei alguém dizendo: pastor, estou fazendo jejum de celular, de rede social. Gente, não faça isto. Isso não é jejum. Pastor, estou fazendo jejum, sei lá de quê, de alguma coisa que gosta. Pastor, jejum não é você deixar de fazer o que gosta? Eu digo não. Biblicamente o jejum, preste bem atenção. Falamos ontem sobre oração, jejum e oração. A primeira coisa é que o jejum é uma forma de nos aliarmos, nos colocarmos no trilho da vontade de Deus. Jejum é isso. O jejum sempre tem que envolver a questão de comida. Há pessoas que não podem jejuar o dia inteiro, ou ficar sem comida. Prepara uma jarra de suco para você tomar. Eu que sou diabético, às vezes quando eu faço jejum eu posso não comer massa, mas eu tomo suco, porque o diabético pode dar um problema, dar um piripaque por falta de açúcar no sangue. Às vezes quando passa do meio-dia eu estou querendo dar um treco. Muitas vezes, quando eu ia jejuar, eu ia para o templo, e lá eu ficava. E o jejum sempre tem que ser acompanhado com a leitura da palavra, não é só deixar de comer. É você dizer para Deus que nada é mais importante, nem a comida, mas também você tem que deixar o celular fora desse negócio. Saia das redes sociais. Não adianta você ficar sem comer e ficar no WhatsApp. O jejum, quando você vai fazer um jejum além da comida, você deixa que nada lhe distraia. Saia da TV, não assista a televisão. Deixa o celular com alguém. Se é casado, deixa com a esposa ou deixa com o marido.
Se alguém ligar, diz: olha, ele não pode atender. Infelizmente, hoje, nesse momento, até tal hora, não dá para falar. Porque agora ele está em sintonia direto com o Eterno. E nós conversamos ontem, e meus queridos, às vezes, para nós lutarmos contra a nossa falta de amor, ou estamos entendendo errado, há algum problema no nosso relacionamento com a nossa igreja, com alguém da igreja, e nós precisamos orar e talvez até jejuar. O jejum está ficando para trás, quase ninguém mais está falando sobre este assunto. Peça a Deus hoje um coração que ame e sirva a sua igreja, sirva uns aos outros, como Ele assim nos amou. E para finalizar, nós podemos pedir ajuda do Senhor. Sempre devemos demonstrar que somos completamente dependentes dEle em tudo, até para servirmos a Ele na igreja. Somos dependentes de Deus. Nós não precisamos buscar a melhor igreja, mas nós podemos fazer da nossa igreja a melhor igreja. Que Deus em Cristo nos abençoe. E que sejamos esta igreja que sonhamos. Precisamos sonhar, sermos a melhor igreja que há na face da terra. Porque quando a gente sonha, estamos desejando e nós vamos fazer de tudo para que sejamos. Podemos não ser a melhor igreja para outros de outras igrejas, e nem queremos ser. Mas nós queremos ser a melhor igreja para aqueles que fazem parte desta igreja. E todos aqueles que vierem fazer parte desta igreja, ame a igreja e faça o possível para que esta igreja seja o seu sonho, a igreja do seu sonho. Amando-a, se dedicando. Porque se você não fizer o sacrifício que Cristo fez pela igreja, esta igreja nunca será aquilo que você gostaria que ela fosse. Que Deus nos abençoe. Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua igreja, a qual nós fazemos parte. A Igreja Batista da Ressurreição. Ó Deus, assim como o Senhor a ama, dá ao coração de cada servo teu este amor também. De maneira que nós abramos mão das nossas vontades para te servir. O Senhor conhece bem os desejos do nosso coração. O Senhor sabe de fato o que nós mais amamos, se amamos a igreja ou a nós mesmos. Nós te louvamos pelo privilégio que temos de termos uma igreja a qual nós podemos nos reunir. Há tantos países, há tantos lugares que não têm esse mesmo privilégio que nós. E às vezes nós não a valorizamos. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que amam a tua igreja de forma incondicional. Que não importa o que sofra, não desiste da tua igreja. Graças te damos. E desejo ardentemente, Senhor, que cada servo teu que pertence à tua igreja, ame-a, assim como o Senhor a ama. Se dedique, assim como o Senhor se dedica a esta igreja. Porque o Senhor tem feito tantas maravilhas aqui, que são incontáveis. Obrigado pela vida de cada um que tem se dedicado, que tem feito diferença, que tem doado os seus dons para que esta igreja seja uma igreja amável, uma igreja cativante, uma igreja que temos o prazer de participar dela. O Senhor deu ao meu coração este amor. Eu amo de paixão esta igreja. Obrigado, Senhor. Como sou feliz
porque o Senhor me trouxe aqui. Graças te dou. E que cada servo teu tenha essa mesma paixão. Que não se canse de se colocar à disposição para ser bênção na vida de muitos. Nosso Deus, promove no coração de cada servo teu este amor que vem do Senhor. E que todos quantos se achegarem à tua igreja sejam influenciados por este mesmo amor. Graças te damos, pois oramos a ti no nome de Jesus. Amém. Amém.